Bom, sem perder tempo, já vamos ver como que foi a vitória de ontem do Santos sobre o São Paulo. Põe na tela, diretor. Esse cruzamento aí milimétrico do Soteldo para o gol do Lucas Braga no Sansão de ontem resume perfeitamente duas situações claríssimas envolvendo o Santos. A primeira é o porquê da idolatria que todo santista tem pelo baixinho da camisa 10. A segunda é o porquê do técnico Lisca já ter colocado o venezuelano como titular logo de cara nessa volta do jogador ao Peixe. E o Soteldo, eu vou te falar o que, né, cara? O Soteldo é uma referência técnica, é uma referência do Santos, é um cara que lutou muito para voltar para cá, se sente acolhido aqui, ama o clube, né? Se sente bem aqui, e é uma referência técnica muito grande, né? A reestreia do Soteldo pelo Santos ofuscou e muito as estreias, tanto do meia Gabriel Carabarral pelo próprio Peixe, quanto do zagueiro Naruel Ferrarese pelo São Paulo. O tricolor entrou em campo nesse domingo com um time super alternativo, já pensando na primeira semifinal da Copa do Brasil contra o Flamengo quarta-feira no Morumbi e sofreu nos pés do Soteldo nos 45 minutinhos iniciais. A grande chance da equipe do técnico Rogério Ceni no primeiro tempo foi essa daí com o Igor Gomes chutando para fora. Quem assustou depois do intervalo foram o Pablo Maia, o Reinaldo e o Miranda, mas o João Paulo estava lá nas 3 oportunidades para defender. E quando o Lucas Barbosa teve a chance de fazer o segundo do Santos, Lucas Barbosa, hein? Que você fez, meu querido? Final, Peixe 1, São Paulo 0. Infelizmente a gente não fez aquele gol para dar um pouquinho mais de calma, né? E abaixar um pouco o ímpeto deles, né? Porque quando tá um gol só de diferença, o jogo tá aberto o tempo todo, né? Foi uma bela vitória do Santos sobre o São Paulo. Aos poucos o Santos, sob o comando do Lisca, vai se acertando, Chico. Não é aquela maravilha toda, mas é um time que vem conseguindo bons resultados. E venceu um clássico. Eu concordo com você, acho que o Santos está conseguindo resultados, está falando bem. Agora, produzir mesmo, o Santos não está conseguindo produzir muito. Inclusive, ontem, o resultado mais justo seria o empate de São Paulo. O primeiro tempo foi do Santos, o segundo tempo foi do São Paulo, e o São Paulo parou no João Paulo, né, para variar. Bom goleiro, o João Paulo está numa fase espetacular, né? Se ele tivesse num time de futebol um pouco mais expressivo, ele seria um bom nome para ser o terceiro ou quarto goleiro da seleção, né? Agora vão ser chamados 4 goleiros. Quem são os 4 goleiros da seleção? A FIFA mudou, né? O Everton ele mas quem que é o titular? Não, você tem o Everton, você tem o Alisson já não é mais? O Alisson, você tem o Everson. O Everson. E o quarto? Ederson, desculpa. Ederson. E o quarto pode ser o Cássio, pode ser um outro goleiro lá, que está jogando lá fora. Enfim, o Tite vai soltar a lista dos 50, né? Que a FIFA está exigindo. E eu estava lendo agora mesmo, não tem nada a ver com o Santos, mas o Pedro parece que finalmente vai ser chamado. Pedro do Flamengo, né? Já bem. Muito justo. Agora, esse menino do Santos, o João Paulo, é um goleiro espetacular, né? É um goleiro, olha que defesa. Quantos anos ele tem, hein? Ele é um goleirão, hein? Ele deve ter uns 25 para 26, não é isso? Jovem, né? Produção? Acho que é isso, né? Ele é jovem, ele tá naquela fase, olha, né? Ele tá naquela fase que o goleiro começa a ficar bom. Quer dizer, o goleiro fica bom aos 30, 28, 30 anos, 32. E ele já está assim? Será com 25? Mas ele está bem adiantado, ele tem um reflexo espetacular. Tem um reflexo espetacular e carrega o time do Santos nas costas. 27 informa a consciência. Exatamente, ó. E o Santos não está na zona de rebaixamento por causa dele. Contato direto com ele, o nosso José Paes, da nossa redação de esportes. Boa noite, Zé. O goleiro João Paulo está em alta no Peixe, né? Fala, Mi, boa noite para você, boa noite para todo mundo que está acompanhando aí mais uma edição do nosso programa. Tá super em alta, como vocês estavam comentando aí no nosso glorioso Gazeta Esportiva. Tá muito bem o João Paulo, a gente preparou até uma tela para mostrar para o nosso público hoje, se puder colocar aí pra gente, viu, Luiz Ricardo Fini, a telinha que a gente preparou sobre o João Paulo, que tá bem demais no Campeonato Brasileiro desse ano com as cores do Santos.
O João Paulo, que na partida de ontem, ele fez 6 defesas e assim, 3 ali foram super defesas que garantiram realmente essa vitória aí do Santos pelo placar de 1-0. O Santos está com 33 pontos no Brasileirão, já está em 8º ali, já está vislumbrando Copa Libertadores da América. Olha aí, os números do João Paulo no Brasileirão desse ano pelo Santos: 22 jogos, 20 gols sofridos, 82 defesas, 18 delas difíceis, 80% das bolas defendidas. Tá pegando demais o João Paulo, muita gente pedindo ele na seleção aí, como vocês vinham comentando, mas é um posto difícil, né? A gente tem ali o Everton do Palmeiras, tem o Ederson lá do City, tem o Alisson do Liverpool, que devem ser aí os 3 goleiros da Copa, mas realmente o João Paulo tá demais. Ontem o João Paulo acabou perdendo a abraçadeira de capitão do Santos, ele que vinha sendo o capitão aí já há vários jogos. Ontem o Lisca resolveu fazer um movimento, mudar ali, colocou o Maicon, zagueirão, como capitão do Santos, especificamente na partida de ontem. E aí o Lisca, na entrevista coletiva, foi perguntado justamente sobre esse tema e ele respondeu isso aqui. Roda aí. O goleiro é mais complicado, né? E o João é um cara muito competitivo, então muitas vezes ele sai reclamando forte e já toma o amarelo, como foi lá em Curitiba, né? Então foi uma questão de estratégia para nós ter um capitão dentro do campo, e o Maicon, ele é co-capitão, né? Porque o João e o Maicon lideram o time, mas junto com o Sanches, junto com o Marcos Leonardo, Soteldo hoje é um líder técnico, né? Rodrigo é um líder de raça, de entrega, e nós vamos fazer uma mexida nisso aí, sabe? Para fomentar também liderança. Eu não quero só uma liderança, eu não quero a responsabilidade só com o João e com o Maicon, nós temos que dividir responsabilidades, né? Então a ideia foi essa também, né? Claro que o João não ficou muito feliz, a gente conversou rápido, o Márcio também conversou com ele, meu auxiliar, mas dei uma mexida com ele fez um grande jogo hoje também, né? Vamos ser bem sinceros, né? Quando precisou hoje do João, ele mostrou o grande goleiro que ele é, né? E eu estou muito bem servido de goleiro, sabe? Porque o John também é ótimo e graças a Deus elas estão chegando, né? Elas estão chegando, Soteldo também é um líder da maneira dele, mas é um líder, cada um com a sua característica e cada um exercendo sua liderança. Tá, então a palavra do Lisca. Não foi só o João Paulo que não ficou muito feliz com essa mexida, não. Muitos torcedores do Santos com quem eu conversei também não gostaram nada disso. Vamos ver quem que vai ser o próximo capitão aí do Santos no jogo contra o Cuiabá, domingo que vem, a próxima partida do Santos aí no Campeonato Brasileiro. A notícia lamentável, as imagens lamentáveis são essas que a gente vai mostrar agora para vocês aí, porque rolou uma briga entre torcedores do Santos e do São Paulo em Campinas, a 200 quilômetros de Santos, onde a bola rolou ontem lá na Vila Belmiro para esse Super Sansão aí vencido pelo Santos. Cerca de 50 torcedores ficaram envolvidos aí nessa briga lá na cidade de Campinas. Um torcedor teria se ferido mais gravemente, foi parar no hospital. A gente vai acompanhar esse caso ao longo da semana, trazendo todas as informações aqui no Gazeta Esportiva. Mas enfim, um jogo com torcida única, como tem sido os clássicos aqui no estado de São Paulo já há algum tempo, né? Um jogo acontecendo na cidade de Santos e a torcida brigando aí lá em Campinas, aqui no interior paulista. Volto contigo, Michele, beijão para todo mundo, bom programa para vocês aí. Obrigada, Zé. E aí, Celso Cardoso? Olha só, eu tenho tocado nessa tecla que eu acho importante isso, Chico, porque a gente tem que ter muito claro qual é o papel de cada time na temporada. O Santos, por todos os problemas financeiros, até quando assumiu o Rueda, pelas campanhas na última temporada, o Santos quase caiu no Paulista do ano passado, quase caiu no Brasileiro, quase caiu no Paulista desse ano, perdeu muitos jogadores na janela, contratou alguns jogadores agora. Então, qual é a expectativa do Santos? A expectativa do Santos é ficar fora da zona do rebaixamento, ali na zona intermediária, beliscar uma vaga, de repente, na Copa Sul-Americana. É o que o Santos pode mencionar. Pode chegar no G4? Eu, particularmente, acho muito difícil pelo nível dos times que estão à frente do Santos. À frente do Santos você tem, olha o que você tem no G4 hoje: Palmeiras, Fluminense, Flamengo e Corinthians. E aí você tem nesse bolo Atlético Paranaense, você tem Internacional, você tem Atlético Mineiro, que não está bem, mas tem um elenco muito forte. Tem como reagir, né? Tem como reagir. Tem como reagir. Quer dizer, então, por tudo isso, sabe, eu acho que o Santos é ali, é para ficar entre 8º, 10º, essa é a expectativa do Santos. Mas você sabe o que está me chamando a atenção, Celso, Michele e telespectadores? É o jeito que o Lisca chegou e do jeito que o Lisca está. A cada dia que passa, a gente tem a impressão que ele está no controle absoluto da situação. Ele conseguiu
ser o intermediário entre a diretoria e os jogadores. Então, muita coisa que a diretoria fala para ele entrega para os jogadores com jeito. Ele filtra. Ele filtra. E ao contrário também. Então, quer dizer que ele está no domínio total. E você vê que os jogadores compreendem tudo que ele quer fazer. Ele tem 4 capitães, né? Um é de raça, um é de desempenho, outro é o mais velho, enfim, ele tem o jeito dele de escolher as coisas. Então eu acho que está certo. O Lisca está me surpreendendo lá no Santos, eu pensei que ele não ia dar certo. Olha, antes de seguir, bora pro CCT da Barra Funda conversar com o Osmar Garrafa. Boa noite, Garrafa. Manda pra gente aí as informações do Tricolor, queridão. Boa noite, Michele. Boa noite a todos que acompanham o Gazeta Esportiva. Ontem o São Paulo lá na Vila acabou perdendo o clássico para o Santos, como destacou aí José Paes, como já destacamos aqui no Gazeta Esportiva. Continua ainda numa posição preocupante dentro da tabela do campeonato, sempre atento em relação à zona de rebaixamento. São Paulo não pode se descuidar, não é? A prioridade é, nesse momento, as Copas, isso está claro, mas o Rogério disse que não pode abandonar o Campeonato Brasileiro. Uma coisa é o time não brigar pelo título. Ok, São Paulo não briga pelo título, mas ele pode correr riscos caso priorize as Copas, não vá bem no campeonato e entre para a zona de rebaixamento. Então o São Paulo fica muito atento. O Rogério disse que o São Paulo não vai largar o Campeonato Brasileiro. Claro, há uma atenção voltada para as Copas, onde o São Paulo é semifinalista na Copa do Brasil e também na Copa Sul-Americana e, claro, mais preocupado no Campeonato Brasileiro, até em função dessa derrota no final de semana. Agora tem jogo contra o Cuiabá e o São Paulo precisa de uma vitória. Ontem o Rogério fez algumas mesclas na equipe, tentou preservar o que ele podia preservar, mas ele não tem um elenco com muitos jogadores e por isso alguns titulares que irão a campo na quarta-feira contra o Flamengo estiveram ontem se movimentando nem que por 45 minutos. E vamos acompanhar o que o Rogério falou um pouquinho do desempenho de ontem do São Paulo, onde o time fez um segundo tempo que no entendimento do Rogério merecia até uma sorte melhor, mas o Rogério ele foi muito taxativo, já pensando no jogo contra o Flamengo. Quarta-feira, de que o São Paulo não pode cometer erros como cometeu ontem. Ontem foram erros contra o Santos. Agora, cometer erros contra o ótimo time do Flamengo, a classificação pode acontecer já no jogo da ida. Vamos acompanhar o Rogério Ceni falando sobre esses temas. Que nós não podíamos errar tanto como nós erramos. Nós com 20 minutos nós tínhamos um mesmo jogador errado 5 passes. Você pega o Flamengo num dia inspirado e erra 5 passes desse, você perde o jogo no primeiro tempo com 3-0. Não pode atravessar passes assim, a esmo, assim como não podemos. E o Santos nunca controlou o jogo. Nem no primeiro tempo, nem no segundo. O Soteldo sim, porque ele tem 1 contra 1, ele tem drible, aí sim começa aí, quando ele recebe a bola, ele parte para cima, ele tem esse tipo de jogada, essa característica, a jogada dele. Mas controlar o jogo, não, controlar o jogo, quem controlou o jogo foi o São Paulo o tempo todo. Bom, tá aí o Rogério, né, falando que o Santos não controlou o jogo, que o São Paulo merecia até uma sorte melhor. E ele pega nesse ponto de que alguns erros que foram cometidos ontem contra o Santos não podem acontecer na quarta-feira contra o Flamengo. É o primeiro jogo da fase semifinal da Copa do Brasil contra o poderoso Flamengo. O jogo decisivo vai acontecer no Rio de Janeiro. E o Rogério falou, se a gente cometer erros de passes assim, infantis e passes sequenciais, um jogador errou 4 vezes a mesma sequência de passes, aí o Flamengo mata a classificação no jogo da ida. Daqui a pouquinho eu volto, Michele, para a gente já tentar projetar um São Paulo para enfrentar o Flamengo na próxima quarta-feira. Serão mais de 50 mil torcedores tentando empurrar o São Paulo para cima do Flamengo, do poderoso Flamengo, para uma missão que muitos acham que é uma missão quase que impossível, Michele. Para pôr aquela musiquinha do Tom Cruise, né? Porque olha só, se o São Paulo perdeu do Santos... Não, mas aí é outro contexto, não tem comparação, Celso. A motivação é outra, o clima é outro. Sei lá. São Paulo vai jogar em casa, vai jogar no Morumbi. Assim, é difícil, mas de repente a gente está falando de mata-mata, a gente está falando de futebol, a gente está falando de uma noite, de repente, que pinta uma inspiração, não sei. Divina, né? Pode ser. O que o Rogério falou, ele foi muito preciso e certeiro. Contra o Flamengo você não pode errar. Não pode bobear. Pega o exemplo do Corinthians. Fez erro 26 minutos, 30 minutos muito bons em Itaquera. Uma falha, foi lá, Arrascaeta, guardou. Nossa. E no Rio, a mesma coisa. O Corinthians estava lá fazendo um bom jogo, um erro, uma reclamação do Fagner, já era. Então contra o Flamengo você não pode errar. Erro vai ser fatal.
O Rogério está enxergando o jogo, né? Está enxergando o jogo, está fazendo uma boa leitura, né? Agora, ele sabe que vai ser muito difícil o São Paulo ganhar do Flamengo. Mas ele tem que entrar em campo e dar o melhor dele. É o jeito. Ou perde para o WO. Né? Entrega para o Flamengo, não joga nenhum nem outro jogo. Isso ele não vai fazer. Então ele tem que pensar, sim, numa fórmula de derrotar o Flamengo. E digo mais uma coisa para você. O Rogério Ceni é um cara muito inteligente e ele sabe como derrotar o Flamengo, por incrível que pareça. Ele não tem peças para derrotar o Flamengo, é diferente. Mas eu acredito sim que se ele montar um esquema, os jogadores acreditarem nele, naquela tática que ele armar, no Morumbi dá para derrotar o Flamengo, sim, dá para segurar o Flamengo, sim. Só quero lembrar que o Rogério Ceni foi campeão brasileiro pelo Flamengo. E boa parte desse time que ele foi campeão está aí ainda, está jogando com o Dorival. Então eu acho que o Rogério Ceni é o grande truque.